Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais uma das nossas lives e é um prazer, como eu sempre estou falando, no mês de maio, todos os dias, ao meio-dia, nós estaremos aqui ministrando sobre o tema Aprendendo sobre Dons Espirituais. Sejam todos bem-vindos e nós já iremos começar e dar continuidade sobre o que estamos falando aqui diariamente. Amém? Glória a Deus! Espero que vocês estejam, de alguma forma, sendo edificados com tudo que está sendo ministrado, com tudo que está sendo falado aqui durante esse mês de maio. É isso mesmo, irmã Andréia. Tá frio, sim. Eu acho que não tá mais frio do que aí na Suíça, né? Aí deve estar muito frio. Aí é frio. Como que estão as coisas aí? Quem mais está conosco aqui? A Evelyn. Boa tarde, Evelyn. Lá de Campinas, São Paulo. Um grande abraço. Fabiane, quem mais? Caleb, lá de Porá. Um abraço, Caleb, você, toda a sua casa. Muitos irmãos, Larissa, Silene. Pessoal, vamos começar? Bom, eu quero dar continuidade falando um pouco daquilo que a gente mencionou ontem. E dando continuidade sobre o que foi mencionado ontem, uma das coisas muito importantes é você entender que quando se trata de dons espirituais, a ideia de uniformidade, ela não cabe. Por que não cabe a ideia de uniformidade? Porque muitas vezes as pessoas quando entram e começam a ter relação com o corpo de Cristo, com uma igreja local, o que as pessoas fazem? Geralmente eles entram numa igreja ou então no seu círculo de relacionamento onde eles querem prestar algum serviço ou alguma função. A primeira coisa que eles fazem é uma pergunta. E aí, eu faço parte desse lugar, o que eu tenho que fazer aqui? Essa pergunta eu ouço bastante. As pessoas quando entram numa localidade, que eles têm o desejo de servir, geralmente a primeira pergunta que eu escuto constantemente é: o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer nesse lugar? Porque existe uma ideia religiosa de que quando eu entro numa estrutura, ali já tem toda uma formatação a respeito do que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Já tem toda uma formatação de trabalhos, de desempenho, de coisas do tipo. E o que eu quero dizer para vocês é que quando se trata de dons espirituais, quando se trata do nosso chamado em Deus, a gente precisa mudar um pouco essa ótica. Quando você entra, por exemplo, numa empresa, cabe essa ideia. Porque quando você entra numa empresa ela tem os valores, uma empresa tem uma missão já muito bem definida, uma empresa já tem as funções a serem desempenhadas, então a pessoa já entra sabendo exatamente o que deve ser feito. E aí existe uma uniformidade. Quando se trata do corpo de Cristo, quando se trata de uma igreja local, geralmente a gente entra porque nós esperamos que a gente faz essa pergunta voltada para a uniformidade, porque a gente já espera que ali já tenha totalmente montado toda uma estrutura de serviços. Então eu entro aqui, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro, depois eu faço aquilo outro. E à medida em que eu vou fazendo, eu vou subindo de nível, de nível, de nível e de nível. Todo mundo já sabe exatamente o que deve fazer do início, no meio e no fim, aonde começa e aonde as coisas irão terminar. E essa não é algo, eu não estou dizendo isso como algo dentro de uma ideia de reprovação, porque muitas localidades já têm muito bem definida uma visão de trabalho já estabelecida. Mas pensa comigo, se eu perguntar para você aonde estão os seus olhos, que é responsável pela visão, o que você me responderia? Aonde estão os seus olhos? Os olhos ficam na cabeça, certo? Os olhos ficam na cabeça. E a Bíblia vem e diz que o cabeça do corpo é Cristo. Os olhos, a visão fica na cabeça. E a cabeça do corpo é Cristo. Então,
mencionando dentro dessa ideia, se Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja, aonde fica a visão do corpo? No cabeça, que é Cristo. Então, se alguém te perguntar, qual a sua visão? Qual a visão do lugar que você faz parte? Qual a visão pré-determinada do ambiente que você frequenta? E aí o corpo, ele não tem visão sem o cabeça. O corpo, não existe olhos em nenhuma outra parte do corpo que não seja no cabeça. Então, quem dirige a visão do corpo? Quem dirige a visão da localidade? Quem é o cabeça? E quem é o cabeça? Cristo. Você está entendendo? O que eu estou querendo te passar aqui hoje não é colocar nenhum tipo de dúvida no seu coração. Nós estamos falando sobre dons. E quando se trata de dons, não tem como falar sem entrar nesse assunto. Porque nós temos já a ideia, como eu disse no início, uma ideia uniforme, aonde nós entramos numa localidade e já está tudo estruturalmente pronto para ser vivido, estruturalmente pronto para se fazer. O corpo, a localidade, a igreja local, todos já sabem exatamente os caminhos a serem percorridos. E isso traz uma sensação de quê? De segurança. Ah, todo mundo vai passar por esses caminhos, todo mundo vai entrar por essa estrada e nós sabemos como as coisas irão começar e como as coisas irão terminar. Isso traz uma sensação de segurança. Mas o corpo precisa devolver a visão para o cabeça. Então, quando perguntarem qual a visão da localidade que você frequenta, você deveria pensar da seguinte forma: a visão é para onde o cabeça dirigir. Os olhos estão no cabeça, o cabeça é Cristo. E para onde Cristo olha, para onde a cabeça direciona, o corpo segue. Você está entendendo isso? É muito importante esse entendimento que está sendo formado, porque é um entendimento bem específico, que talvez pode chocar com muitas coisas que a gente vê nos dias de hoje. Pode chocar porque nós vemos muitas organizações religiosas, muitas instituições, muitas localidades já muito bem definido no tocante ao que se faz e ao que não se faz. Qual o perigo disso? Um único perigo: tirar a visão de quem é o cabeça. Tirar a visão de quem dirige o corpo. E quem dirige o corpo é o cabeça, que é Cristo. E não há em nenhuma parte do corpo olhos a não ser no cabeça. Vocês estão entendendo a ideia que eu estou querendo passar aqui hoje? Você pode ter um dom, você pode ter um ministério, e todo esse dom que você possui faz parte de um contexto onde o corpo de Cristo, que é a igreja local, é beneficiada, onde o corpo de Cristo, que é a igreja local, é ativada. Porém, as funções de cada membro do seu corpo, ele precisa estar totalmente debaixo da direção de quem tem a visão. E quem tem a visão do corpo é Cristo. Talvez nós entramos num tempo onde a nossa geração ela se sente segura quando se tem caminhos já pré-definidos para se passar. E isso, a Bíblia vem e diz assim: o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Pai. Nós queremos ter o controle do vento. Nós queremos saber de onde vem e de onde vai. Mas quem tem o controle é Cristo. E Ele sabe de onde vai vir algo e para onde irá algo. Então, a ideia de uniformidade, ela não cabe quando se trata de uma visão orgânica de uma localidade aonde todo esse governo vem por meio dos dons. Nós vamos estudar aqui, provavelmente a partir da semana que vem, sobre relacionamentos ministeriais.
E o que nós vamos começar a falar a partir da semana que vem é muito importante porque vai completar o entendimento que está sendo gerado hoje. Esse entendimento formado hoje, ele é muito importante, é uma base para aquilo que eu vou começar a te passar a partir da semana que vem. Então, coloque sempre no teu coração, a ideia de uniformidade é levar as pessoas a funcionar dentro de um sistema, mas o risco é que esse funcionamento uniforme, aonde todo mundo faz as mesmas coisas, pode tirar você da sua habilidade específica da qual Deus te entregou. Por quê? Porque na estrutura que você faz parte, não tem uma abertura para o funcionamento do seu dom. Ali já tem toda uma estrutura montada. Ali já tem toda uma uniformidade pronta. E aí, o que acontece? Você vai se sentir de que forma? Eu sinto que o meu interior, eu sinto que o meu coração tem uma ênfase numa área a partir do dom que eu possuo, mas aonde eu estou inserido, existe uma uniformidade aonde não cabe o que Deus colocou no meu espírito. E você vai começar a entrar em choque com a localidade. Você vai começar a entrar em choque com o ambiente. E aí começa crises de relacionamento. Nomes começam a ser dados a você. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, outro. Porque não há uma interpretação do que a pessoa carrega no espírito, que está em choque com a uniformidade congregacional do local. Gente, você está entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Olha a quantidade de problemas que existem nos dias de hoje por falta de discernimento do corpo. Por falta de discernimento espiritual do que cada um carrega. Por isso que a uniformidade não cabe. Por isso que Coríntios 12 vem e nos fala o quê? Que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Como eu disse ontem, a nossa meta é manter a unidade do Espírito. O único Espírito, respeitando a diversidade dos dons. Então, numa igreja local, numa localidade, deveria existir o exercício de todas as funções bíblicas. Aí sim, nós veríamos a multiformidade dos dons e naquela localidade não haveria falta de nada, nem material e nem espiritual. Você consegue entender? Quando você olha para uma localidade onde existe carências, onde existe falta de coisas espirituais e materiais, é porque essa falta, essas carências apontam para partes do corpo que não estão funcionando. Partes do corpo que não estão fluindo. Talvez naquela localidade estabelece uma ideia uniforme, olha, e a gente chama a visão uniforme de visão do corpo. E se os olhos que estão na cabeça, se o cabeça que é Cristo olhar para outro lugar, que vai na contramão da uniformidade congregacional, e aí vai virar uma crise. E se o cabeça que é Cristo pensa, o corpo está virado para cá, indo para a direita, mas o cabeça olha para a esquerda. Como que o cabeça olhando para cá vai levar o corpo olhando para o outro, o corpo que quer ir para um outro lado? Você consegue entender a crise que vai ser? O corpo se movimentando para uma direção enquanto o cabeça está olhando para uma outra direção. Como andarão dois juntos se não houver acordo? E esse pensamento, ele precisa estar muito bem resolvido no tocante à localidade que você está inserido. Porque a ideia, mais uma vez eu repito aqui para vocês, a ideia de uniformidade, ela não cabe quando se trata de dons e ministérios. Ela não cabe. Por isso que o corpo precisa estar submisso ao cabeça.
O corpo precisa ir em direção aonde o cabeça que tem os olhos, que tem a visão, está olhando. E por falta de discernimento no corpo, por ausência de discernimento no corpo, nós vemos o quê? As necessidades surgirem. Então, eu creio que esse entendimento que nós estamos construindo hoje, ele precisa ser, de certa forma, formado na sua mente. Não para gerar atritos, mas para gerar em você um entendimento a respeito de conexões, que é o assunto futuro que nós vamos falar. Que é o assunto futuro da semana que vem, ok? Então, irmãos, sempre entenda isso. Uniformidade não é a ideia de corpo. O corpo não é uniforme. Não é uma visão específica que reveste a localidade que leva todo mundo a ir para o mesmo destino. A partir de uma visão do corpo, porque não existe olhos no corpo, existe olhos no cabeça. E o cabeça é Cristo. Então é Cristo que dirige a visão. É Cristo que dirige. Ok? Para a gente encerrar a nossa live de hoje, o que eu quero levar para você? Quando essas coisas começam a ocorrer e atritos podem surgir por questões desse entendimento, nós precisamos entender que o risco disso tudo é fazer com que esses atritos causem rompimentos e o corpo fique mutilado. Pense bem. A tua mão começa a ter um problema. O que você faz? Você arranca ela? Pense, a sua mão, ela não quer mais pegar. E ela está inserida num corpo onde a função dela é o tato. A unção é pegar, é tocar, é levar os alimentos à boca, é segurar alguma coisa. Mas, de repente, há algum funcionamento errado no teu corpo e alguns comandos que não estão direcionando, fazendo com que a mão cumpra a sua função. E aí essa mão precisa ser tratada. Essa mão precisa ser curada, porque ela precisa entrar em conformidade com o corpo. Quem dirige o corpo é o cabeça, mas de repente em algum momento você sente que a mão está com problema. Você não arranca, você a trata. Você não arranca, você a cura. Por que é importante falar sobre isso? Porque você não pode mutilar o corpo. Você precisa curar o corpo. Por isso nós vemos muitas vezes em algumas localidades a mutilação. Porque não há aquela ideia de tratar, de curar. Mas, se não está dentro da suposta visão uniforme, que se arranque, que tire. E aí o corpo vai ficando mutilado, e ele enfraquece. Eu estou falando do corpo espiritual. Dentro desse contexto, queridos, existem muitos problemas que levam a essas mutilações. Talvez problemas de caráter. E aí eu posso entrar num ponto muito importante dentro desse assunto. Veja bem, Jesus nunca fez um milagre para resolver um problema de caráter. Não há na Bíblia um milagre que Jesus está estendendo as mãos, orando e dizendo, receba o milagre do caráter perfeito. Não. Jesus não resolve problemas de caráter com milagres. Jesus sempre resolveu problemas de caráter com confronto através da verdade em amor. Não há milagres que resolvam problemas de caráter. Caráter se resolve com confrontos, não afrontas. Afronta é do diabo, confronto é de Deus, porque a afronta se utiliza qualquer ferramenta. O confronto só pode ser usado através da ferramenta chamada verdade. Para que alguém não seja mutilado, todo o corpo precisa estar disposto a lidar com a verdade. Então, quando você começa a ser confrontado com a verdade, o que brota? Vontade de ser arrancado ou se arrancar do corpo? O que ocorre quando isso acontece?
A mão, ela pode até ser arrancada do corpo, mas sem a conexão com o braço, ela vai morrer por si só. O corpo vai ficar mutilado, vai ficar totalmente vivo, sem mão, porém vivo. Mas a mão sem o corpo, ela perde toda a vida que o corpo libera para ela. Então, muitos problemas podem trazer esses rompimentos. Como eu citei, um pode ser a questão da questão do caráter. Certa vez, uma mulher chegou a Jesus e falou assim: mestre, quando você estiver lá na glória, eu queria te pedir que um dos meus filhos sentasse à sua direita, o outro sentasse à sua esquerda. Aquela mãe estava com alguma ideia de preferências. Jesus olhou para ela e falou assim: ei, mulher, não cabe a mim decidir quem vai sentar à minha direita e nem quem vai sentar à minha esquerda, senão ao meu Pai que está nos céus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus filhos, que você deseja que sente à minha direita e à minha esquerda, eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Você quer uma posição para os seus filhos, mas eles podem passar pelo que eu vou passar? Eles suportam o que eu vou ter que suportar? Então, Jesus, ele não fez um milagre para poder transformar as intenções e as motivações do coração daquela mulher, por mais que estivesse errado. Jesus a confrontou. Situações de caráter se confronta com a verdade. E eu quero aqui encerrar nossa live de hoje, falando que um segundo ponto é quando nós não conseguimos discernir motivações. Gente, em algum momento atrás, nas nossas lives aqui diárias, eu falei sobre motivação. Você consegue olhar para alguém que está fazendo algo certo, visivelmente, aparentemente, mas com uma intenção errada no coração? Isso traz rompimento. Mais cedo ou mais tarde, a intenção do coração é revelada. Mas você consegue olhar para alguém que faz algo certo, visível, mas tem uma intenção errada por trás? Isso é importante. E aí eu chamo aqui um dom à existência. Qual? Discernimento. Porque nós celebramos e nós aplaudimos o que é visível, mas nós não discernimos o que é oculto. E é esse o ponto exato que mais cedo ou mais tarde vai trazer os rompimentos no corpo. Porque mais cedo ou mais tarde a intenção é revelada. Eu me lembro de uma história de um pastor líder de uma grande denominação no Brasil. E ele recebeu um casal na igreja dele. Pensa num casal abençoado. Escute essa história para a gente encerrar. Esse casal, ele entrou servia em todas as áreas da igreja. Estava servindo no louvor, pregava, desenvolvia relacionamentos entre as pessoas na igreja, tinha amizade com todo mundo, contribuía. Gente, eles estavam inseridos em tudo. Se tornou o casal referência da igreja, subiu, foi ministrar no altar. Irmãos, 2 anos lá, servindo. Certo dia à noite, o pastor acordou, do nada ele foi mexer no computador dele, na internet, fazer alguns estudos, e do nada abre-se uma página de satanismo na tela dele. Ele entrou naquela página, e quando ele entra naquela página, ele viu algumas fotos. E sabe que foto que tinha lá? Daquele casal que estava na igreja dele. No outro dia, ele chama o casal, mostrou aquilo e falou assim: você poderia me dizer o que significa isso? Aquele casal olhou e falou assim: é exatamente o que está aí. Nós já estamos indo embora porque o que tínhamos que fazer aqui, nós já fizemos. Tchau. Estavam infiltrados dentro de uma igreja local, mandados para plantar coisas lá dentro. Porém, eles faziam tudo de bom e todo mundo celebrava o visível, mas ninguém discernia o oculto. Nós precisamos discernir as coisas, irmãos. Não é porque tem gente fazendo coisa bonitinha que está tudo certo. Amém?
Quero encerrar a live de hoje. Que Deus abençoe vocês. Grande abraço. Voltamos na segunda-feira, meio-dia, estaremos aqui novamente com vocês durante todo o mês de maio, falando sobre aprendendo sobre os dons espirituais. Deus abençoe, gente. Graça e paz. Fiquem todos com Deus no nome de Jesus.